E galera, Abel Ferreira pede desculpas, né, após o acontecimento lá onde ele pega o celular de um jornalista da Rede Globo, né, que estava filmando, né, a discussão de um dos membros do Palmeiras com a arbitragem, né, e o Abel Ferreira ficou bastante irritado e acabou tomando o celular da mão do jornalista, né? O treinador provavelmente vai ser punido pelo STJD, né? Tem que ser punido, porque uma coisa dessa não pode acontecer. Um técnico muito nervosinho, né? Acha que sempre ele tem razão de tudo e depois fica com aquele papinho, que eu tô arrependido. Ele não pode fazer uma coisa dessa, não. Ainda é um técnico desse que disse que tem que ir pra seleção. O cara sem controle nenhum. Muito complicada essa situação, galera. Vamos acompanhar aqui o Sport Center falando tudo sobre o Palmeiras e o Atlético Mineiro. Vou deixar o link na descrição, galera. Crédito direitos autorais aí, ESPN do grupo Disney. Nicolete, então, com as informações já projetando essa sequência do Palmeiras também, Nicolete. Pois é, Mari. Palmeiras tem a sequência nessa temporada. Agora, próximo jogo contra o Fortaleza pela Copa do Brasil. Depois tenta a vitória. Depois de 3 empates consecutivos no Campeonato Brasileiro, tem o Coritiba jogando no Allianz Parque no próximo final de semana. Mas essa situação do técnico Abel Ferreira, né, esse comportamento do Abel, pode gerar uma suspensão. Isso porque a Procuradoria do STJD vai analisar as imagens dele pegando o celular do repórter na zona mista, onde era permitido, vai analisar essas imagens e pode apresentar uma denúncia contra o técnico do Palmeiras, e aí ele pode pegar uma suspensão por atitude antidesportiva. A suspensão, se a infração, se o STJD considerar que for uma infração leve, ele pode pegar apenas uma advertência. Agora, uma infração pesada pode pegar até 6 jogos. Ele que estava suspenso no último jogo do Campeonato Brasileiro pelo cartão, pode então pegar 6 jogos por essa atitude de pegar o celular na zona mista do repórter. Vamos acompanhar então o que falou o técnico Abel Ferreira sobre essa situação. Ele se desculpou, mais ou menos, né, antes da entrevista coletiva, e também falou sobre isso durante a entrevista. Vamos acompanhar. Eu queria só, antes de começarmos a coletiva, fazer aqui um esclarecimento. Uma vez que aqui todo mundo gosta de transformar um copo d'água numa tempestade, esclarecer aqui alguns detalhes. Primeiro, passou-se aqui uma discussão ou uma confusão ali no túnel entre o nosso diretor desportivo e um dos assistentes de arbitragem. E tinha ali, não sei se eram repórteres ou quem eram, a filmar tudo. E eu peço desde já desculpa se me excedi, porque são coisas de futebol, são coisas que estão dentro de futebol e isto é muito nosso, mas infelizmente hoje toda a gente tem câmaras e telemóveis em todo lado. Peço-me desculpa se me excedi, a minha intenção foi só, isto é de futebol, há coisas que a imprensa não tem que saber, mas antes que isto vire uma tempestade, porque já sei como é que isto funciona aqui, são coisas que se passam no futebol e está aqui só esta introdução esclarecida antes que isto vire uma tempestade. Tá, então ele alegou que era ali falta de privacidade, mas a gente já explicou, a Duda trouxe a informação e também reforçando que naquele setor é o único lugar onde o jornalista pode fazer as imagens, fazer as gravações, é a zona mista na saída dos jogadores. Então, totalmente permitido, e por isso que ele vai ser denunciado no STJD. A Procuradoria vai fazer essa análise e ele pode pegar aí até 6 jogos de suspensão. Mari, Bruno. Tem a matéria no espn.com.br. Eu fiquei conversando com os meninos na redação, né, como que eu ia trazer esse assunto, porque não tenho a menor intenção de fingir aqui que não... Porque depois eu vou falar aqui e vai falar, mas também, óbvio, Pedro Spinelli, meu irmão, inclusive. O senhor, você não conhece não, Edmar? O jornalista em questão, né, do caso do Abel Ferreira, eu não vou fingir aqui de, o repórter o Pedro Spinelli, meu irmão, no caso, jornalista formado pela Pontifícia Universidade Católica de Minas Gerais, estava numa zona determinada da imprensa. É claro que tudo que eu falar aqui vai falar, claro, é seu irmão. Então eu vou passar a bola para você de alguma maneira. Mas o Pedro, naquele momento, ele fazia imagem, tem até a grade, né, a gente pode colocar, a grade que delimita. Aqui é o espaço da imprensa. Aqui é o espaço onde ficam
os personagens do jogo. Ali é um local autorizado para a imprensa ficar. Não é à toa que quando o Hulk sai do campo, ele vai exatamente para aquele lugar. Quando vocês veem os jogadores reclamando de arbitragem, não sei o quê, é sempre nessa área. Então o Pedro, o Henrique André da Itatiaia, todo mundo que estava ali, tem o direito de estar ali. São jornalistas, não são fãs. Local separado para eles. Mas é isso. Não são fãs, não são pessoas não autorizadas, são jornalistas naquele espaço uniformizado. E aí o Pedro vai lá, faz a imagem, não fala nada, e o Abel toma esse celular da mão dele, que não é um direito do Abel. Então, assim, eu entendo que tem coisas que são particulares e o que é invasão de privacidade. Se o meu irmão, eu como irmão mais velho, tivesse pulado essa grade, eu ia falar, moleque, vacilou. Mas não foi isso. Se ele tivesse ido na porta da casa do Abel, botado uma escuta debaixo da porta, aí ele vacilou. E quando a imprensa vai para um local, né, o Vinícius e a Duda, que estão ali no dia a dia, né, diariamente vivem isso, sabem melhor ainda. Se você vai para um local que não é o seu destinado, vem alguém da federação ou da organização do evento e pede para você se retirar. Não era o caso ali. E eu acho que não tem problema nenhum. Isso aqui não é sobre morte a fulano, punição para o outro, etc. Está errado o que o Abel fez. Ele não tem esse direito de tirar um celular de uma área que é de ninguém, mas que é uma área que é delimitada para o jornalista que fazia o seu trabalho. Ele não tem direito de pegar e o Abel tenta apagar o vídeo do celular do Pedro, e aí quando ele olha e vê o Henrique filmando, ele devolve o celular. Então, assim, ele não tem esse direito nem de pegar, nem de tentar mexer no celular do jornalista que fazia o trabalho dele. E não cai a mão, ninguém vai morrer se admitir que o Abel errou. É claro. Errou. Pronto. É só essa avaliação. Ele errou. Eu queria até ouvir deles, depois do Vinícius também, mas o Abel, ele inicia a coletiva. Você quer acrescentar alguma coisa, Vinícius, para eu passar para os comentaristas também? Não, só ia citar aí, porque falando do local e tal, que vem o pessoal da federação e tira, a gente só pode fazer imagem, porque hoje é tudo regularizado, né? E regulamentado pela CBF. Então, não tem permissão de fazer imagem em outro lugar. Se você fizer imagem em outro lugar, você toma uma suspensão. Eu já tomei uma suspensão, inclusive, num jogo fazendo imagem fora do local permitido. Então, o jornalista também é suspenso e punido caso faça uma imagem onde não pode fazer. E o Abel acabou tendo essa atitude, por isso vai ser denunciado aí pelo STJD e vai ser analisado tudo isso, podendo pegar essa suspensão de 6 jogos. Bruno. Antes da entrevista começar, o Abel fez aquele pronunciamento. O que é que vocês acharam, então, do que vocês viram e do pronunciamento dele? Eu acho que se não tivesse um si, estava tudo bem. Ele sabe que você cedeu. E começar a entrevista já pedindo desculpa pelo que aconteceu, a gente fatalmente teria virado a página. Mas, assim, se me excedisse, ele sabe que você cedeu. Pronto. Né? Assim, como ele já se cedeu já se cedeu várias vezes. Naquela situação do Botafogo, com o repórter que ia fazer a pergunta e tal. E Guilherme Gonçalves. Nem entendia nada. Assim, o repórter não entendia nada que estava acontecendo, estava tomando uma pancada. Os técnicos ficam mais nervosos mesmo naquele momento. O que não dá direito, a gente fica nervoso 500 vezes. O que não dá direito de atrapalhar o trabalho de alguém. Claro. Mas o Abel não sabia onde ele estava. Beleza. Se ele falar isso, eu vou aceitar também. Ok, Abel, tá. Então é o seguinte, sabendo onde está ou onde não está, não pode tirar o celular de alguém. Isso é uma coisa óbvia. Não tem como pensar diferente. Eu não consigo imaginar alguém que fala assim, não, mas ele está certo de tirar o celular. Quem vai defender? E não houve invasão de privacidade porque não era um lugar privado. Era exatamente o lugar onde os jogadores e quem quiser parar ali para falar dão as respostas. É um lugar delimitado para a imprensa ficar. E aí eu acho que o curioso porque esse tipo de conversa estava tudo bem, né? Porque a gente já viu túneis de futebol. O Anderson Barros, ele que é quem está fazendo a reclamação ali, né, Eugênio? Ele está de maneira ponderada, A gente já viu cadeira voando, bebedouro voando no Mineirão. Voando. Então, cá entre nós, quem estava filmando o Anderson Barros ali, fatalmente não ia usar as imagens. Porque não tem nada. Não tem nada. Abel, Só que ele tem que fazer imagem. Ele tem que garantir ali, porque vai que acontece um bebedouro voando, o trabalho de jornalista está ali se preparando. Então, assim, a imagem também, a tempestade, acaba sendo criada pela reação, porque a imagem não ia ter nada, ia postar Anderson Barros, é até bom, Anderson Barros vai conversar com a arbitragem, que parece que é o Palmeiras também se posicionando. E aí virou, não foi culpa... Não, é igual a gente falou do Cássio, não vira tempestade porque está sendo noticiado, mas pelo que aconteceu ali. Por isso que eu não entendi nada.
Eu tava sem entender. Eu não entendi Eu fiquei nada. com a sensação depois, vendo o que a Duda e o Vinícius contaram, e aí reparei, eu não sei se essa história da camisa foi o que irritou o Abel. Mas o momento da filmagem não é o momento da camisa, Não, mas ele entende? tá com a camisa na mão ali. Eu não sei se o Abel sentiu assim, tá querendo filmar que eu tô entregando uma camisa aqui. Não sei se ele levou pra esse lado. Quando ele leva aquela história assim, não, tem coisas que são do futebol, que vocês não sabem. Eu não sei se foi isso que pegou pra ele ali. Não que isso justifique, pelo contrário, né? Talvez. Como vou repetir, eu não entendi. Esse lance da camisa, ele fala depois na entrevista, não que ele fale espontaneamente, é uma pergunta que é feita a ele sobre isso, e aí ele explica que levaria a camisa. Eu não acho entregar camisa, seja ele ou qualquer um, correto, mas a Renata já falou aqui no programa de hoje que é comum, acontece. Se não tem nada demais, então também não tinha nada demais estar filmando. E a discussão ali, que eu não entendo nem como discussão, ali é uma conversa, Sim. é uma argumentação, está num nível tranquilo. Tava tudo bem, né? Argumentando, questionando, com certeza, porque é de se questionar mesmo a decisão da anulação do gol do Rony, especialmente, mas nada além disso. Não está tendo briga, não está tendo confusão alguma. É por isso que eu não entendo a reação intempestiva do Abel de ir lá arrancar o celular da mão do profissional que está ali trabalhando. Gente, eu conversei com o Bruno mais cedo. Eu não arranco o celular da mão do meu filho de 10 anos. É uma violência. É uma invasão de privacidade. Sim. Isso sim é uma invasão Quando de ele privacidade. pega o celular e começa a mexer ali também é errado, Sim. né? Essa é uma invasão de privacidade que é injustificada. Eu sinceramente, os nervos estão à flor da pele. Estão exageradamente exacerbados, porque não havia motivo algum para se tomar uma decisão como aquela. E mais, se o cara não podia estar filmando ali, existem pessoas Claro, é isso. credenciadas para tomar conta do espaço. O ponto é, não ele é o podia, técnico do clube ele que vai lá. podia, Ele podia, esse é o ponto. E às vezes o Abel Não, levanta... assim, mas Sim, mesmo que não que- pudesse, sim. mesmo que ele estivesse fazendo alguma coisa completamente errada, Aham. tem que ter a pessoa lá que é responsável por tomar conta disso e tomar as atitudes. Não é o técnico do Palmeiras que tem que ir lá ter esse tipo de E o Pedro foi de atitude. brilhante, educadíssimo, finíssimo. Eu posso falar porque não sou irmão. Então, sim, foi tranquilo. E o Abel às vezes... Galera, o Abel Ferreira passou dos limites, né? E a diretoria do Palmeiras também tinha que agora atuar, né? Tinha que aparecer e atuar e dar uma punição também ao treinador, né? Primeiramente, ele já tá merecendo punição há muito tempo, né? Devido a essas expulsões dele aí contínua nos jogos aí do Palmeiras, né? Vários jogos ele fica de fora por cartão amarelo e expulsão. Isso daí, na minha opinião, é uma coisa inadmissível no futebol. Eu acho que a diretoria tinha que tomar uma decisão sobre esses acontecimentos, né? Isso daí foi uma vergonha o que o técnico Abel Ferreira fez, né? Ele invadiu a privacidade de um jornalista, pegou o celular, queria mexer para poder apagar a filmagem. Isso daí não existe. Não existe, tem que ter punição. Eu espero que o Palmeiras faça uma punição ao treinador e também o STJD também atue e faça uma punição também ao treinador, né? Que no mínimo aí tem que ser uns 6 jogos, né? De gancho, né? Para ele poder aprender. Né, tem que ser 6 jogos sem ele estar no estádio. Ele não pode nem estar no estádio dando instruções ao auxiliar. Entendeu? Ele não pode. Uma coisa que acontece hoje é isso. O técnico, ele tá suspenso e o cara tá dando informação ao cara que tá no campo. Tá errado. É a mesma coisa que ele tá lá no campo, porque ele tá dando instruções, tá acontecendo o que ele quer. Ele tá trabalhando, então é errado isso. Na minha opinião, deveria fiscalizar isso daí melhor, porque ele não pode ficar passando instrução para o auxiliar dentro de campo. Se ele está punido, ele tem que estar em casa, tem que estar em outro lugar qualquer vendo o jogo, menos no estádio, menos ao redores, não importa, ele não pode estar dando informação. Essa é a minha opinião, né, galera? Deixe nos comentários a opinião de vocês aí também sobre os acontecimentos aí do Palmeiras e do Abel Ferreira.